Graça e paz, irmãos. Uma ótima noite para os irmãos. Seguindo os nossos estudos sobre missões nesse mês de agosto. Eu queria ler com vocês o livro de Romanos, capítulo 10, versos de 1 a 15. Romanos, capítulo 10, versos de 1 a 15. Diz assim: Irmãos, de boa vontade do meu coração e da minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunha de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que todo homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo entre os mortos. Porém, que se diz: A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele com que nada creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. Essa é a mensagem de Deus, uma mensagem que ele é para ser espalhada por todo o mundo, né? Para ser pregada por todo o mundo. Então nós vamos orar primeiramente, pedindo para o Senhor estar conosco nessa reunião de oração, perdoar os nossos pecados e o estudo bíblico, perdoar os nossos pecados e fazer de nós entendedores do que ele realmente deseja, de ir para as nações. Feche seus olhos. Ó Pai Santo, nós queremos te adorar e te bendizer pelo Deus maravilhoso que é, Senhor Deus. Eu quero te bendizer porque o Senhor tem nos fortalecido, porque o Senhor tem feito maravilhas, Senhor Deus, em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque nós temos a graça, Senhor Deus, de ir a uma igreja, de testemunhar, Senhor Deus, de ter a comunhão com os irmãos, de testemunhar do Teu Evangelho, e que em nome de Jesus, que essa graça se estenda para aqueles povos, ó Pai, considerados não alcançados. Que eles possam, Senhor Deus, ter a oportunidade de ouvir do Senhor, de se converter a Ti e de, em nome de Jesus, de Te adorar, Senhor Deus. Clamamos pelo nosso estudo, que esse estudo nos movimente a ir às nações. Clamamos, Senhor Deus, para que em nome de Jesus o Seu nome seja glorificado em todos os povos. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e nos faça, Senhor Deus, em nome de Jesus, um contigo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre missões esse mês de agosto todo, né? Nós já participamos de 3 estudos. A primeira é a mensagem de Deus, né? O coração de Deus. A segunda, o mundo de Deus, que é o Thumb, né? Que representa o mundo não alcançado, que é os tribais, Thumb, que é o dedão em inglês, tribais, hindus, unbelievers ou sem religião, muçulmanos e budistas. Tribais, hindus, sem religião, muçulmanos e budistas.
Nós falamos semana passada sobre receber as pessoas. E olha só como é que Deus faz. Nós falamos sobre receber as pessoas na quarta-feira. Na sexta-feira eu recebo a mensagem que chegou ao Brasil faz de 10 a 15 dias, um grupo de refugiados do Afeganistão e estavam morando no aeroporto de Guarulhos. Então, juntamente com a Jocum, alguns missionários da Jocum têm auxiliado e têm sido suporte para eles lá, e eu me prontifiquei a movimentar e mobilizar pessoas e igrejas para ajudarem. A mensagem chegou ao pastor Amauri, da Igreja da Penha, o Gami também está se movimentando, orando, e eu peço que você ore, eu peço que você busque a Deus, eu peço que você nos ajude a divulgar esse trabalho, esse projeto, esse cuidado de receber as pessoas. O Afeganistão é o país de maior perseguição do mundo. Ele desbancou a Coreia do Norte, para vocês estarem sabendo. É o primeiro em perseguição. Então eu oro, eu peço que Deus fale com você e nos ajude nessa divulgação, colocando pessoas, colocando igrejas para nos auxiliar a, a, a cuidar desses refugiados. Lembra que refugiados eles estão aqui no Brasil não porque eles querem, não porque eles querem assim, de viagem ou qualquer outra coisa, mas eles vieram fugidos, eles estão procurando um lugar melhor porque o país dele, a guerra, a perseguição e a luta. E nós falamos sobre receber, né? O quanto que é importante receber. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão de enviar, tá? E eu queria dividir esse estudo em 4 partes. O que é o desejo de enviar, né? Que é contribuir, orar, o sacrifício e a pregação através do poder de Deus. Poder da pregação, contribuir, o poder da oração, o sacrifício e o poder da pregação. Isso que eu queria ver com vocês hoje. Primeiro, contribuir. Nós vimos nesse texto que é importante as pessoas irem, que é importante, o Paulo fala sobre isso, que os pés daqueles que vão são formosos. Paulo nos diz isso. E ele repete, usando essa expressão, como eles ouvirão, como eles ouvirão a mensagem se não há quem vá, não há quem pregue, não há quem o oriente. Isso daqui é muito importante. A gente entender isso daqui no texto, tá? É necessário ir e é necessário também contribuir. E eu queria ler com vocês Lucas capítulo 8, versos de 1 a 3. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos de 1 a 3. Diz assim: Aconteceu, pois, disto que andava Jesus na cidade de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, das quais davam assistência com os seus bens. Mulheres davam assistência a Jesus, contribuíram para o ministério de Jesus e iam com Jesus. Por que é importante essa questão de contribuição? Nem todo mundo vai para países distantes, nem todos vão para longe, de pegar a mala, realmente ir com a sua família, ir para lugar X, para país X. Nem todos vão para lá, mas nós podemos ir sim, contribuindo. E isso é interessante. Nós, como missionários, nós não estamos ajudando missionários. Nós estamos sendo parceiros. Nós estamos indo com o missionário no país X ou na tribo X
evangelizar juntamente com essas pessoas. E isso é muito importante, nós como igreja entendermos isso. Não é ajuda, é parceria, tá? Porque a ajuda você dá quando você pode, né? Parceria não, parceria é compromisso. Você tem um compromisso não somente com o missionário, mas principalmente com a pregação do evangelho com Deus. O compromisso de fazer com que as nações se acheguem a Ele, a Jesus Cristo, ao Deus Criador. Como você faz isso? Contribuindo. Eu ouvi uma vez de um missionário que conheceu um casal norte-americano que eles calculavam a sua renda anual, né, de quanto eles iam precisar do ano para viver, e eles davam, sei lá, vou chutar, logicamente não é esse valor, mas eles falam assim, nós precisamos de $1.000 para viver mensalmente. E tudo que entrasse além desses $1.000, seja 1.001 ou 10.000 ou 100 mil dólares, o que entrasse desde $1, de 1 centavo até o restante, eles doavam para missões. Eles tinham parceiro em missões, porque eles entendiam que o que Deus manda para eles, a mais do que eles necessitam, não é para eles, é para eles serem vasos de bênção para outras pessoas. Nós não temos esse costume no Brasil, né? Nosso costume é de acumular. Nós não temos o costume de calcular anual ou mensalmente o quanto nós vamos gastar, o quanto nossa família vai precisar. E nós temos o costume de acumular as coisas. Mas Deus mostra em toda a sua escritura o quanto que é importante a gente doar, o quanto é importante a gente se achegar a Ele. Contribuir é muito importante. E isso, irmãos, eu estou dizendo para uma igreja que contribui. A Igreja Presbiteriana do Satélite é uma igreja que contribui, é uma igreja missionária. Nossa igreja tem 15 missionários, do qual eu faço parte. Não é para a gente falar, poxa, o que a gente está... Não, a igreja é bênção. O que nós precisamos entender é que dá para a gente fazer mais. Sempre dá para a gente fazer mais. Sempre dá para a gente melhorar. Todo ano, como o propósito do GAME, acolher um missionário. Todo ano. Nós conseguimos, irmãos. Nós conseguimos. Por quê? Deus cuida de nós. Deus cuida do nosso trabalho. Isso é interessante porque isso gera fé, isso mostra para nós que somos dependentes de Deus. Deus é o Deus da providência, então Deus está cuidando da minha família, cuidando dos meus afazeres, Ele está cuidando do meu trabalho, Ele vai sustentar. Nós somos gratos pela Igreja do Satélite. A Igreja do Satélite é uma igreja que é exemplo para muitas outras. Nós, quando pensamos em igrejas missionárias, pensamos em grandes igrejas. A Igreja do Satélite é uma igreja de porte médio que tem muitos missionários, muitos missionários. Isso é bênção do Senhor, irmãos. Então eu quero que você entenda, quando você contribui para missões, seja através do GAME ou seja através indo para o missionário direto, é você indo com ele lá. Você é parceiro dele lá. A igreja do Satélite, a pessoa está evangelizando com o missionário. Vocês estão juntos. E eu quero dar um exemplo. Quando eu fui para o Peru com a minha esposa, nós fizemos EBF, nós trabalhamos, evangelizamos. Quem estava lá é a igreja, não era somente o casal Igor e Pamela, a família, não. Era a Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, estava lá no Peru. Os irmãos que contribuíram, as igrejas parceiras, estavam lá conosco. Okay? Então é importante a gente entender isso. Contribuição na obra missionária não é ajuda, é parceria. Vocês fazem parte disso. Nós precisamos crer também nesse poder da oração, tá? O poder da oração é muito importante. Se não orarmos, a presença de Deus nunca vai penetrar em certos lugares perigosos, escuros dessa terra. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar a Deus. Olha só, vamos abrir lá capítulo 15 de Romanos.
Romanos, capítulo 15, verso 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus em a meu favor. A oração sustentou Paulo aqui. O desejo de Paulo de ir para a Espanha foi sustentado e o trabalho de Paulo foi sustentado não somente pela contribuição, mas pelas orações. E interessante que o mesmo livro de Lucas que nós lemos, que falava que as mulheres caminhavam com Cristo e tinham a parceria dele com seus bens, né, as mulheres, o livro de Lucas é o livro onde tem o maior número de menções que o nosso Senhor Jesus Cristo orava. Cristo orava. Tudo que Jesus fazia, ele orava a Deus. Nós vamos ler também Colossenses capítulo 4, versos de 2 a 4. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta-palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Existem lugares nesse mundo onde a perseguição, o sofrimento, a luta, em que a presença de Deus só penetrará através de muita oração. Isso é a ordenança de Jesus lá em Lucas capítulo 10, verso 2. Quando Jesus diz para que os campos estão fartos, ele não fala assim, vamos levantar, vamos ir, vamos trabalhar. Não, ele fala assim, rogai a Deus, rogai ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores à seara. Em muitos campos, irmãos, nós precisamos, antes de qualquer coisa, orar para que Deus levante trabalhadores. Orar para que Deus nos ensine que é necessário o que é necessário fazer para alcançar as vidas. A oração é algo primordial. O próprio templo, ela deveria ser conhecido como casa de oração para todas as nações. Orar para mover uma montanha é uma oração pela transformação em um novo templo. Olha só que interessante. Quando Jesus chega e fala assim, vocês vão orar, vão tirar a montanha daqui, vão se mover para outro lugar, quando vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não é um monte em si, ele não está falando do monte, mas ele está apontando para o templo, porque o templo ficava no monte, né? A cidade de Jerusalém, o templo ficava no monte. Ele falava assim, você vai tirar esse templo e ele vai se mover para outro lugar. O que ele está querendo dizer ali? O templo simboliza a presença de Deus. E através disso, a oração, essa presença se espalharia para todo mundo, não ficaria locado num lugar. Esse é o desejo de Deus. Precisamos orar, precisamos clamar a Deus, precisamos pedir ao Senhor para que envie trabalhadores para a sua seara. Necessitamos disso, irmãos. É o poder da oração. Nós precisamos crer nisso. Nosso Deus é um Deus de poder. Nosso Deus é um Deus que faz milagres até os dias de hoje. Deus toca no coração das pessoas. Nós vemos isso com vários e vários casos de muçulmanos, de pessoas tão distantes se convertendo ao Senhor. Nós precisamos também entender o papel, algo importante aqui, do sacrifício. Sacrifício, irmãos. Tem um parágrafo de um livro que eu gostaria de ler aqui, que fala que um estudo recente das crenças de adolescentes norte-americanos, ele está falando do norte-americano, mas isso logicamente afeta a nós aqui, denominou suas visões de um mundo de deísmo terapêutico moralista. Olha só. Não é uma religião de arrependimento do pecado, de guardar o dia do Senhor, de viver como servo da divindade soberana, de fazer suas orações com constância, de observar com fidelidade os dias dos santos, de contribuir o caráter
de construir o caráter pelo sofrimento, de se alegrar no amor e na graça de Deus, de se dedicar com gratidão e amor à causa e à justiça, etc. Em vez disso, essa religião, né, do adolescente norte-americano que estende para todo o mundo, né, o que parece ser uma verdadeira religião dominante entre os adolescentes nos Estados Unidos, tem a ver centralmente com se sentir-se bem, feliz, seguro e em paz. Tem a ver com alcançar o bem-estar subjetivo, ser capaz de resolver os problemas e se dar bem com as pessoas. Olha só, nós tiramos o cristianismo do que é a essência dele, do sacrifício, porque o próprio Cristo fala isso para nós, que devemos ter sacrifícios. Nós tiramos isso da essência dele, nas orações constantes, de entender a questão do arrependimento do pecado, chorar pelo pecado, de guardar o dia do Senhor, de viver como uma vida de caráter moldada pelo sofrimento de Cristo e também pelo nosso, porque a gente luta contra os nossos desejos. Nós tiramos isso, perdão, e uma religião se passa apenas se sentir bem, feliz, seguro e em paz, e se dar bem com as pessoas. Sacrifício, irmãos. A religião cristã é uma religião de sacrifícios, porque o próprio Cristo se sacrificou e ele diz para sermos iguais a ele. E ele diz que nós seríamos perseguidos como ele foi perseguido. Olha só o texto lá de 1 Pedro 2, verso 5, diz assim: também vós, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O que são esses sacrifícios? Não significa que a gente vai lá queimar o cordeiro, não. Os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus são as nossas vidas dedicadas a Ele. As nossas vidas. É a velha música que nós cantamos tanto na igreja. Vem o Senhor a minha vida oferecer como sacrifício de louvor. Sacrifício, irmãos. A vida cristã é uma vida sacrificial. E isso é ir para um outro país, você deixar a sua família, você deixar os seus parentes, você deixar a sua casa, você deixar a sua cultura, mas também é sacrifício para a igreja que está aqui, que está enviando, porque é uma igreja que tem um compromisso com o sustento, com o compromisso com a oração e o compromisso com o suporte com uma família dela que está distante. Isso é importantíssimo a gente entender isso. É muito importante. Sacrifício é você levantar de madrugada e orar pelo missionário que está em outro canto do país. É você deixar de comer a sua pizza no final de semana para você ajudar o missionário. Para você ser parceira do missionário, porque ele está construindo uma escola, uma creche, um orfanato, ou quer comprar bolas para dar futebol para as crianças. Isso é sacrifício. É você deixar as suas férias um dia para você se dedicar a uma semana num trabalho missionário na igreja local ou em outro país. Sacrifício, irmãos, é você se arrepender dia a dia dos pecados que você tem, é você deixar de lado os seus prazeres e as suas vontades. Sacrifício. É muito importante entender sobre isso. E não somente o sacrifício, mas precisamos entender também o poder da palavra. Irmãos, a pregação é o que transforma vidas. Como ouvirão se não há quem pregue? É através da pregação do Senhor, é através da mensagem, é através da palavra do Senhor que toca no coração que Deus transforma as pessoas. Olha só, nós vamos ler o texto
de Romanos mesmo, capítulo. Voltar a ler o texto que nós lemos, Romanos capítulo 10, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como porém invocarão aquele com que não creram, e como crerão naquele que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam as boas obras. Nós temos que crer, irmãos, que o que transforma vidas é a mensagem do Senhor. O que transforma a vida das pessoas, o que faz, o que salva a, um viciado, ou que salva uma pessoa que está à morte, que está adorando os outros ídolos, é a palavra, é Cristo Jesus, é a mensagem dele, é a mensagem de morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nós temos que crer no poder da palavra, irmãos, no poder da pregação do Evangelho. Nós precisamos retornar a essas bases sólidas da palavra de Deus. Não trabalhar mensagens de autoajuda, mensagens de teologia, de coach, nada disso. É Cristo Jesus. Cristo Jesus. A palavra de Deus. Essa que transforma vidas. Não é outra maneira. Não é isso. Precisamos ir, irmãos. Precisamos ser fiel ao que Deus nos ordenou e ser fiel à sua palavra. Existem povos que estão chegando para cá, no Brasil, mas há uma necessidade também de irmos a outros povos. E eu queria orar com você para um outro povo. Eu queria orar por você. Como eu falei, que todos os dias nós estamos orando por um povo específico, um povo não alcançado. E eu queria orar por você. Aqui é um nome meio difícil de ler. Idaxarrak, eu acho. É um povo do Mali. Uma população de 168 mil pessoas. Não há cristãos, não há nenhum evangélico. A principal religião é o Islã. É considerado um povo não alcançado. Uma curiosidade sobre o Idaxarrak. Os Idaxarrak, que significa filhos de Isaac, antigamente eram pastores dos nobres Tuareg. Em retorno à sua proteção, essa relação está enfraquecida atualmente e existem menos misturas de Idaxarrak com os Tuareg. Entretanto, eles usam os mesmos poços de água e comercializam nos mesmos mercados. Alguns se tornaram agricultores, enquanto outros são nômades e possuem poucas posses além dos animais. Apesar da maioria viver em Mali, os nômades podem alcançar também a Argélia e a Nigéria. Os homens geralmente são bilíngues, falando a própria língua e a língua tuareg. As mulheres e as crianças são geralmente isoladas em campos e falam apenas a própria língua. A escolarização está disponível apenas nas cidades que provavelmente é feita em francês, a língua de transações. Lá não há Bíblia, há necessidade de tradução bíblica. Não tem o Novo Testamento online, não tem o filme Jesus, não tem nada na língua deles. Eu queria orar por vocês, com vocês, sobre Idaxarrak, um povo de 168 mil pessoas que necessitam ouvir o Evangelho. Aqui necessita ir. Necessitam pessoas que se sacrifiquem, que contribuam, que orem, para que o poder do Evangelho, o poder da pregação alcance essas pessoas. Vamos orar. Ó Pai Santo, nós bendizemos e te adoramos pelo Deus maravilhoso e poderoso que é, Senhor Deus. Obrigado, porque um dia o Senhor olhou para nós e nos salvou, Pai, nos escolheu. Eu peço em nome de Jesus, em nome de seu Filho Jesus, que o Senhor, ó Pai, com a mesma graça que nos alcançou, alcance também o povo Idaxarrak em Mali. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor envie missionários, porque os campos estão brancos.
Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor, ó Pai, cuide, Senhor Deus, desses povos. Não somente deles, mas de todos os povos ali da África, Senhor Deus. Povos que não conhecem ao Senhor, povos que necessitam, Senhor Deus, de salvação. Não por eles em si, mas porque o desejo do Senhor é fazer, ó Pai, o mundo te adorar e te bendizer. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, cuida do povo Idak Sahag. Cuida, Senhor Deus, deste povo. Fortalece, Senhor Deus, este povo. Envia missionários para lá. Ó Pai, que nós possamos entender a mensagem do Evangelho em nossas vidas. Que não sejamos um povo pensando somente em nós, mas que possamos alcançar outros. Eu oro, Senhor Deus, eu oro por nós, eu oro pela nossa igreja, eu oro, Senhor Deus, por aqueles necessitados, eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor envie cada dia mais missionários, Senhor Deus. Eu oro para que o Senhor cuide dos desempregados da nossa igreja. Eu oro para que o Senhor cuide, Senhor Deus, dos necessitados, dos acamados, dos doentes. Eu oro em nome de Jesus. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. E nos fortaleça, Pai, porque precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e semana que vem partiremos para o último estudo sobre missões. Forte abraço.